Pô, como o Ronald e a Sônia frisaram, são muitos os flagelos, né, na sociedade brasileira destes dias. São muitos os problemas, alguns históricos, estruturais. Vem a pandemia, amplifica tudo, amplia e espraia, né, esses problemas e os torna ainda mais difíceis. Aumenta a desigualdade em todas as áreas, da educação, a distribuição de renda. Enfim, o país tem seus problemas gigantescos, estruturais, seus problemas políticos terríveis, casos de corrupção que vão se acumulando, impunidade, que parecia um capítulo que o país começava a enfrentar com seriedade e eficiência, mas a reação foi muito bem articulada, inclusive com grande auxílio de parte da imprensa que ajudou nessa reação ao combate à corrupção, ajudou a afundar o combate à corrupção, e os casos vão se multiplicando, a impunidade também, e o cidadão no dia a dia está convivendo aí com uma inflação que vai crescendo, ainda não naqueles níveis terríveis, né, que desorganizam toda a economia, mas que afetam principalmente os mais pobres. Afetam principalmente aquele que sente a diferença quando há aumento no óleo de soja, no arroz, no feijão. Aquele que sente a diferença porque houve aumento na comida, no preço do gás. Isso já virou rotina, já virou algo banal, né? Aliás, essa história da inflação, a gente sempre conta aqui dos tempos da hiperinflação, quando à tarde você conferiu o preço para ver se era o mesmo que foi cobrado de manhã, de um pão com manteiga e um café. E tá assim agora com combustível, com botijão de gás, né? Cada semana o sujeito... E aí, quanto será que vão cobrar? Ou então chega no posto de gasolina e bate o olho, porque ele já não sabe se o álcool está mais próximo dos R$5. Se a gasolina já passou dos R$6. Então não é moleza. Não é moleza. Além desses problemas históricos, crônicos, gigantescos, estruturais, o dia a dia tem sido complicadíssimo na hora de comprar no supermercado, comprar na farmácia, comprar na padaria, comprar no boteco, comprar na venda. As coisas vão subindo e algumas são inevitáveis. Você tem de pagar. Além dos preços administrados, né? Eletricidade. Você não tem concorrência. Não, vou optar pela companhia A, porque lá a eletricidade é mais barata. Não existe isso. É aquele preço. Dá-lhe bandeira 2. Bandeira vermelha nível 2. A mais cara. E desemprego comendo solto. E desemprego comendo solto. Ou seja, muita gente perdendo a fonte de renda, que já era exígua, e convivendo com preços subindo. E no Brasil, o brasileiro paga muito imposto. Todo mundo paga imposto no Brasil. Todo mundo. Quando você compra um copo d'água, você paga imposto. Um cafezinho, você paga imposto. Uma caixa de fósforo, você paga imposto. Remédio, você paga muito imposto. No combustível, e aí mesmo quem não paga o combustível, não tem o carro, não tem o caminhão, vai pagar. Vai pagar, porque as coisas ficam mais caras, porque o transporte fica mais caro. E também o transporte público. Às vezes os políticos seguram, né? Aí esse ano tem eleição, não posso subir o preço do ônibus. Ou então é eleição para governador, não posso subir o preço do metrô. Mas, uma hora, a comporta é aberta. E o brasileiro paga muito imposto. Imposto de renda, que é um troço cavalar. Paga, inclusive quem não deveria pagar está pagando. Não é? A história da não correção da tabela. O brasileiro paga impostos indiretos. E aí entra combustível e gás, etc. Ele paga imposto municipal elevado, imposto estadual, aliás, são os mais altos, né? São os estaduais. Com variações de um estado para outro. Minas Gerais, por exemplo, tem impostos cavalares. São Paulo também. E serviços públicos, porque o imposto vale o que ele adquire. Se você paga muito imposto
Porque os caras costumam dizer, né? Quem está geralmente lá no Ministério da Economia, em qualquer momento, qualquer tempo, qualquer ministro. Aí vem o ministro ou um dos seus assistentes para dizer, não, mas vejam quanto paga um sueco, quanto paga um norueguês, quanto paga um islandês. Só que ele esquece de dizer que o sujeito paga, mas ele tem retorno. Então ele vai andar em rodovias extraordinárias sem pedágio, porque ele já pagou a qualidade da rodovia no imposto. Ele vai ter um bom nível de segurança pública, que aliás é a função primordial do Estado. Um Estado que não cumpre com essa função é nada, é um fracasso. E o Estado brasileiro é um fracasso, porque não cumpre nem com sua função primordial. Mas lá o sujeito paga alto imposto e tem esse retorno. Ele tem educação pública. Claro que ele tem a particular, para que ele possa optar. Não, eu quero que o meu filho estude numa escola que tenha tal método de ensino. Ele pode escolher. Mas ele tem escola pública de qualidade, creches, etc. Claro que não é o paraíso. Há problemas. Problemas crescentes, aliás, nas sociais-democracias, porque nesses países há uma pressão crescente do custo previdenciário e a dificuldade de ter receita para isso. A Noruega é um caso à parte porque tem muito petróleo. E na Dinamarca, na Suécia, esse é um problema a ser enfrentado. O custo do colchão social, do vasto colchão social. Mas tem, né? Enquanto possível, está lá. No Brasil, o imposto é alto e o retorno é fraquíssimo. Em algumas áreas é inexistente, em outras é quase inexistente, é muito ruim. E em outras, o sujeito tem de pagar o serviço particular ou uma concessionária para que ele tenha o serviço que o Estado deveria fornecer, já que recebe impostos. Recebe imposto para quê? Para meterem a mão? Então, o imposto deve retornar para a sociedade em forma de serviços públicos. Como isso não acontece no Brasil em larga escala, quem pode, a maioria não pode, mas quem pode vai pagar para que tenha aquele serviço que o Estado, embora tenha recebido em forma de imposto, não devolve. Então ele paga pedágio para uma concessionária, para ele andar numa rodovia boa. Mas ele já pagou imposto, inclusive no combustível, para que a rodovia seja boa. Mas ela não é. Você tem rodovias federais, e não é ligando o nada com lugar nenhum. Rodovias que levam a capitais estaduais. Rodovias federais. Porque os estados, então, nem se fala, né? Eles fazem umas vicinais ali, bem fraquinhas. Então você tem rodovias federais com pista simples. É muito mais acidente, é mais morte, claro, porque são acidentes pesados em pista simples. E a viagem é mais longa, gasta-se mais combustível. A viagem é mais longa para o transporte de mercadorias, encarecendo o preço daquelas mercadorias. Tudo isso. Mas quem pode, e onde há, né? Por exemplo, em São Paulo você tem rodovias estaduais formidáveis para o padrão brasileiro. Mas claro, você paga pedágio. E alguns bem caros, né? Da Imigrantes, por exemplo, é uma espécie de emblema do quanto é caro viajar numa estrada boa no Brasil. A Imigrantes é uma rodovia muito boa. 27,40, Zaidan. Pensa bem. R$ 27,40. É lamentável, é muito caro. Desculpa, Zé, cometi um equívoco. Na verdade, aumentou, foi para 28, tá? 21, arredondaram, né? Tava sem moedinha de dar o troco. Isso. Então, 28. Aí, saúde. A maioria das pessoas não pode pagar plano de saúde. Você tem aquele 1% que hoje já está próximo de ter metade da renda nacional. 1% controla metade
da renda nacional. É um negócio impressionante. Porque esse é o problema. E nesses lugares todos citados, você tem o rico, você tem o sujeito que vive do salário, mas o abismo entre eles é muito menor. E é óbvio que quando metade da renda fica com 1%, é inevitável que você tenha um abismo gigantesco, um oceano entre esse 1% e a grande faixa que está lá embaixo. Você tem a faixa intermediária, grande parte dela cada vez mais empobrecida pelo salário médio baixo que se paga no Brasil. O salário médio no Brasil é muito baixo. O médio, hein? O salário mínimo é vergonhoso. Perde para países vizinhos aqui da América do Sul. Ninguém está falando do salário mínimo do Canadá ou da Alemanha. Aqui, do lado, né? Então o salário mínimo é baixo, o salário médio é baixo, mas a maioria absoluta das pessoas tem de ir no SUS. Você tem aquele bilionário que não precisa nem de plano de saúde, né? Ele vai no melhor hospital e paga. E paga. Paga do próprio bolso, né? Você tem uma grande massa, uma multidão que obviamente não pode pagar do bolso e não pode nem pagar plano de saúde. Alguns ainda conseguem lá o plano da empresa, trabalham numa empresa que fornece o plano de saúde. Não é? Mas a grande maioria é SUS, depende do serviço público de saúde. Que aliás o SUS é uma ótima ideia, não é? E inclusive pelo fato de estabelecer responsabilidades para a União, estados e municípios. Porque os municípios é que estão lá, lidando com o problema. Então eles devem administrar a ponta, o que fazer ao fim com o dinheiro, onde aplicá-lo, etc. Então o SUS é uma grande ideia, só que a demanda é gigantesca. Porque o Brasil está se empobrecendo, as pessoas estão cada vez com menos renda, né? E muita gente, inclusive, que tinha plano de saúde, largou o plano de saúde e foi para o SUS. Então a demanda é muito grande, não é fácil atender essa demanda. E você tem ali uma faixa que consegue pagar o plano de saúde ou tem o plano de saúde da empresa, não é? E os usuários de planos de saúde coletivos por adesão começaram a receber seus boletos com reajuste anual em torno de 16%. E aqui uma reportagem que mostra que muitos são clientes da Qualicorp, uma das principais administradoras de benefícios no país e que tem como parceiras 102 operadoras de saúde. E esses usuários já buscam escritórios de advocacia, se o cara pode também, né? Porque isso também é mais custo. E associações de defesa do consumidor, aqui é um caminho para quem tenta uma ação coletiva ou tenta uma ação individual, mas sem poder pagar um advogado, para questionar o aumento na justiça. Por que questionar? Porque é basicamente o dobro da inflação do período. O acumulado em 12 meses, segundo o IBGE, é de 8,06%, a inflação oficial. A cobrança deste ano ocorre em um momento em que se espera um reajuste dos planos individuais próximo a zero ou até negativo, em razão da queda nos custos do setor em 2020. Ora, quantas cirurgias não foram feitas? Quantas consultas não foram feitas? Quantos exames deixaram de ser realizados? Quantos procedimentos eletivos foram deixados para depois em 2020? Então é claro que os planos de saúde nadaram de braçada, continuaram recebendo e gastando muito menos. O índice de aumento dos planos individuais, que representam cerca de 20% do total de usuários de planos de saúde, 20%, é calculado pela famosa e popular Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A ANS tem um papel que lhe foi
outorgado, entregue pela sociedade para impedir abusos, para que o consumidor tenha uma proteção dessa agência, porque ele está à mercê, né? Ele não tem dinheiro para pagar um hospital, quase ninguém tem. Como é que você entra no hospital e paga a conta do próprio bolso? É só bilionário, milionário, né? Caso contrário, a maioria não pode pagar, não tem como pagar. Então, se você pode ter um plano de saúde, para não depender do SUS, você vai ter um plano de saúde, ou a empresa fornece e tal. Então, a ANS é para proteger o consumidor de abusos dos planos. Só que ela se comporta regular e frequentemente como protetora dos planos. Ela protege os planos de saúde, não o consumidor. E ela já agiu, em ocasiões que não foram poucas, como advogada. Advogada dos planos de saúde. E não defensora do consumidor. Então, o valor deste ano ainda não foi divulgado. Isso aqui, planos individuais, representam cerca de 20%. Aliás, o ano passado, fala, não vai poder reajustar porque é ano de pandemia. A pandemia acabou? Não é? Não acabou. Pelo contrário, ela continua provocando situações dramáticas, não só matando gente, milhares, mas empobrecendo as pessoas, tirando emprego, tirando renda, inviabilizando negócios, provocando fechamento de empresas. A pandemia está aí, continua dando as cartas, mas já no começo do ano veio autorização. Sabe aquele reajuste? Agora podem pregar fogo, tá? Mas a causa do adiamento não foi a pandemia? E aí, no meio da pandemia, ou quando estava claro que ela iria se agravar, veio a autorização. Podem reajustar. Tá tudo bem. Reajustaram. E aí veio a dose de uma vez só. Claro, você pode fazer aquilo ao longo do ano, ter aquele aumento de custo durante 12 meses, ou dividir em 3 vezes, 4 vezes, mas veio a paulada, né? Os planos coletivos, empresariais, por adesão, somam 80% dos usuários e não são regulados pela agência. Tem de bater palma, não tem? Tem de bater palma. Essa ANS cuida de 20%. Só 20% dos planos de saúde. Primeiro que já é um troço esquisitíssimo, né? Porque ela nada tem a ver com 80%. Porque são coletivos por adesão. De quem foi a grande ideia de tirar a ANS? Aliás, é um favor, né? Porque o serviço que ela presta lá no caso dos 20% é uma porcaria de serviço. Ela trabalha para os planos de saúde. Ela favorece os planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela é uma advogada dos planos de saúde. Consumidor que se lasque. Esses 80% não tem nem a participação reguladora da agência. A negociação é direta entre operadoras, empresas e entidades de classe. O reajuste leva em conta critérios contratuais, além do índice de sinistralidade e da variação do custo médico hospitalar. O reajuste cobrado pela tal Qualicorp para a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, por exemplo, é de 15,9%. É inflação? Não. É o dobro da inflação. Outras entidades de classe tiveram aumentos semelhantes e seus usuários já buscam advogados para questioná-los judicialmente. Tem um caso aqui de uma que até o final do ano passado pagava R$ 2.200 pelo plano de saúde. A reportagem dá o nome dela, Ivana. No início deste ano,
ela pagava 2.200, a dona Ivana. Teve um acréscimo de 500 paus, 500 reais. Para quê? Para compensar o congelamento devido à pandemia. Acabou a pandemia, não é não? Acabou a pandemia, porque autorizaram, não podia no ano passado por causa da pandemia. Mas agora tá tudo bem. Não tem mais pandemia. Pode aumentar. Aí meteram 500. 500 paus de acréscimo. Em fevereiro, quando a senhora Ivana completou 59 anos, ganhou um presente do plano de saúde. Um reajuste de 85%. 59 anos. Não pode. Como ousa? Como ousa se aproximar dos 60? Aí veio 85% de reajuste. E aí, ela que pagava, no final do ano, 2.200, aí ganhou um acréscimo de 500 reais no começo deste ano. Quando, em fevereiro, fez aniversário, o boleto saltou para 5.000 reais. Por causa da idade, 59 anos, 5 paus, 5.000. De 2.200 foi para 2.700 e de 2.700 para 5.000 reais. Parou aí? Não. Porque agora, com o aumento aplicado pela operadora via Qualicorp, aumento de 15,9%, o valor chegará a R$ 5.700. E aí, essa senhora, citada na reportagem, ela fala da angústia, né? Porque é aquele negócio, ela diz que está usando a poupança para pagar. Tá acabando com o dinheirinho que ela tinha na poupança para poder pagar. Ela não tem nenhum prazer em pagar o plano de saúde. Ninguém tem. Você paga porque uma hora você pode precisar de um hospital. Não é nem o médico, não é nem a consulta. A consulta tudo bem, né? Nem valeria a pena pagar plano de saúde por causa da consulta. Você vai no médico e paga a consulta ali. Está mais barato. Quando você vai no médico, você paga a consulta. Às vezes um exame. Tem exame que é caro para burro. Mas o grande desafio para o planejamento do sujeito sem plano de saúde é o hospital. É se ele precisar ir para um hospital particular. E muitas vezes, ele também não vai para o hospital particular. Além de ir para o hospital nunca ser por um desejo, né, por prazer, é uma necessidade, muitas vezes questão de vida ou morte. Há procedimentos que ele só vai encontrar em hospital particular. Há equipamentos que ele só vai encontrar no hospital particular. E ele sabe que se ele for para o hospital particular, ou ele tem o plano de saúde, ou ele não pode ir. Ou então ele vai perder tudo que tem. A não ser, claro, o bilionário, milionário, que pode pagar do próprio bolso. E tem mais. Muitas vezes, o plano de saúde não quer pagar. Não, tem aqui, ó, no contrato. E aí o sujeito está doente. Às vezes é um caso grave, geralmente é. Porque se foi para o hospital, não foi para lidar com o resfriado. Geralmente é coisa séria. E aí o sujeito está internado e a família tendo de lidar ali com o plano de saúde que está se negando a bancar um exame, a bancar isso ou aquilo. E às vezes é nessa situação, com alguém, numa situação grave de saúde, que é o outro, o irmão, a mãe, o pai, o filho, tem de procurar a justiça, o judiciário. E aí, aquela arrastação até que a justiça diga que o plano tem de pagar. Em nota, a Qualicorp diz que o reajuste anual é definido pela operadora de planos de saúde. Que bom. Que bom. Na função de administradora de benefícios, a empresa busca negociar a aplicação do menor índice de reajuste possível. Além disso, oferece diversas alternativas de planos de saúde em mais de 100 operadoras. Esse negócio de oferecer alternativa é o seguinte, ó. Tem um mais barato aqui. Só que você vai pagar consulta, você vai pagar pelo menos uma parte da consulta, você vai pagar parte dos exames.
Então você é sócio, nós vamos pagar um pouquinho, você paga um pouquinho. Né? Quarto coletivo, em tempos de pandemia, hein? Quarto coletivo, nada de quarto individual, o plano não vai cobrir isso aí, mas você vai pagar um plano mais barato, tá bom? Às vezes um hospital meia boca, é o que a gente tem para oferecer, esse é o plano mais barato. Se quiser continuar usando o quarto individual, ou se quiser que os custos com exames e médico, consultas, sejam cobertos, se quiser um hospital melhorzinho, aí, meu amigo, é aquele plano lá, que você pagava 2 e agora vai pagar 5.700, como no caso daquela senhora que citamos aqui, a dona Ivana. E eles dão a entender que não teve aumento ano passado, né? Que não teve aumento nos últimos anos. Em 2020, o aumento dos planos coletivos ele foi de 11,28, mais de 3 pontos percentuais acima do aplicado aos individuais. Mas no caso dos individuais tem o problema da idade. E aí é o seguinte, qual a ideia do plano de saúde? Ele quer que você pague, mas não use. E quando você vai ficando velho, e portanto a possibilidade de precisar usar é maior, eles metem, como fizeram com essa senhora aqui, um reajuste de 85%. 85%. O Marcos Pestana, assessor especial da presidência da Associação Brasileira de Planos de Saúde, diz que essa sobra de dinheiro no caixa das operadoras é ilusória, é uma ilusão. As pessoas falam, um setor que fatura 200 bilhões por ano, mas é um caixa gerado artificialmente. As pessoas não deixam de precisar da consulta e da cirurgia, elas só adiam. Ah, sim, claro, se sobreviveram, né? Algumas não sobreviveram. E outras largaram o plano de saúde. Já tinham pagado lá, não usaram, cada pandemia, e agora largaram, porque não podem pagar mais. 200 bilhões é uma ilusão? É uma ilusão. Enfim, de acordo com o último boletim da ANS, nos primeiros meses de 2021, não houve aumento de utilização de serviços de saúde no comparativo com 2019, pré-pandemia. Os números seguem no mesmo patamar, ou em patamar inferior, no caso de internações e atendimentos em pronto-socorro. E aí, o sujeito vai reclamar para quem? Pro bispo? Pro papa? Ou ele procura lá uma associação, né? Procon, alguma coisa. Se ele não pode contratar um advogado, ou busca um advogado lá para ver se resolve o caso. Para que o reajuste, ninguém está pedindo para que não haja reajuste, mas para que ele não inviabilize, não leve a pessoa à conclusão dramática, eu não posso pagar mais. E é dramático, porque ele não está dizendo assim, eu não vou consumir mais sorvete, eu não vou consumir mais Guaraná. Não é isso. Ele não tem um plano de saúde que ele quer, que ele gosta, que maravilha ter um plano de saúde, porque ele precisa. E muitas famílias brasileiras tiveram de tomar essa decisão. Não pagar mais o plano de saúde. Porque não conseguem pagar. Não conseguem, não dá mais. Não há dinheiro mais. Mas, como isso é renovável, há um público potencial gigantesco, e quem pode pagar vai dando um jeito, como aquela senhora que está tirando da poupança para pagar, eles se garantem. Bom, o negócio ainda é viável. O custo deles é alto? Provavelmente. Os médicos dizem que recebem muito menos do que deveriam. Aliás, médico que tem grande clientela, que tem um nome e tal, muitas vezes nem tem mais plano de saúde, nem participa mais. Não atende por plano de saúde. Porque o cara é reconhecido como um cara muito bom, grande profissional, as pessoas procuram com dinheiro no bolso para fazer a consulta porque ele vai resolver o problema, ou tem chance maior de resolver. Ele nem atende por plano de saúde. Não é? Então os médicos dizem que os planos pagam pouco para eles, médicos.
provavelmente os exames acabam sendo o principal custo, e claro, internações desses planos. Mas são empresas privadas. São empresas privadas. Correto? Ou seja, se não der lucro, elas vão fechar. Claro. Ninguém está dizendo que não tem um lucro. Agora, inviabilizar a situação levar à inadimplência, à impossibilidade o cliente, não sei se é inteligente. Além de ser trágico para muita gente que, nos últimos anos, teve de abandonar o plano de saúde e depender do já abarrotado Sistema Único de Saúde.